De Botucatu para os gramados dos estádios de futebol do Brasil e de todo o mundo. Neste bloco você vai conhecer a história do engenheiro agrônomo André Amaral, sócio e diretor de operações da World Sports, empresa que oferece um amplo portfólio de soluções integradas para a indústria do esporte e também do paisagismo. André Amaral é formado em engenheiro agrônomo na Exalc e mestre em irrigação e drenagem pela Unesp. Amaral acabou a faculdade e retornou para Botucatu para trabalhar na área com seu pai. Hoje, ele soma em seu currículo mais de 25 anos de experiência na área de gramados esportivos. Eu fiz faculdade de agronomia em Piracicaba, na Exalc, e logo depois que eu formei, eu voltei para Botucatu para trabalhar numa empresa de paisagismo que meu pai tinha. Ele também é agrônomo, foi professor da Unesp, e como trabalho paralelo, ele tinha essa empresa. Aí trabalhei por um tempo lá e depois resolvi mudar para São Paulo. Eu abri minha própria empresa aqui, depois de uns 2, 3 anos, eu recebi convite para trabalhar numa outra empresa, acabei achando melhor sair da minha própria empresa para ir para essa outra empresa. Fiquei 6 ou 7 anos também trabalhando nessa área de gramados, mas não esportivo em si, né? E depois eu recebi convite para vir para a World Sports. Aí, como o desafio técnico era até maior do que na outra empresa que eu estava, eu acabei aceitando e vim para cá. E aí entrei como gerente de operações e depois de alguns anos me chamaram para fazer parte da empresa como sócio e também aí assumi a parte de toda a direção de operação da empresa. E aí, desde então, a gente abriu uma filial nos Estados Unidos, meus outros 2 sócios foram para os Estados Unidos, e aí eu estou aqui no Brasil tocando a operação no Brasil todo, né? Então, isso já fazem quase 2 anos que eu toco toda a operação aqui, junto com toda a minha equipe aqui. André não se arrepende de ter deixado a sua empresa em busca de novos horizontes. É complicado. Quando você abre uma empresa, você tem que saber a hora de entrar, entendeu? Você tem a sua ideia, tem tudo. Você tem que saber essa hora. Não, agora é a hora de eu colocar esse plano em prática. E também, às vezes, a hora de sair. Se você tem que analisar a sua situação atual, o que você está vendo do futuro da sua empresa e optar o que você vai fazer. Você vai arriscar sair ou vai arriscar ficar? Os 2 casos são um risco, e aí você tem que escolher um desses 2 lados, né? No momento que eu estava, eu achei que a melhor coisa seria partir para uma outra empresa, deixar esse filho que infelizmente naquele momento para mim não estava tão interessante quanto essa outra proposta que eu recebi. E graças a Deus saí da outra empresa, fui para outra empresa, fui bem lá também, deu tudo certo, saí de lá com as portas super abertas. Até outro dia encontrei um gerente comercial que trabalhou comigo lá, batemos um papão, ele falou, pô, que pena que você saiu, porque tá dando tão certo, tudo e tal. E assim como também quando eu estava nessa outra empresa, recebi uma outra proposta e também achei que era melhor. E graças a Deus, desde então, apesar dessas 2 mudanças, deu tudo certo e consegui alcançar meus principais objetivos aí. No Brasil, André Amaral é responsável por toda a operação da empresa, desde as obras de construção de gramados esportivos, além da manutenção de mais de 30 grandes campos de futebol, como a Arena Corinthians, Arena das Dunas, Estádio do Palmeiras e também do Estádio Rei Pelé, na Vila Belmiro. Na Copa do Mundo no Brasil, a empresa foi responsável por 4 sedes e 12 centros de treinamento. A gente trabalha com qualquer tipo de superfície esportiva gramada, seja ele natural ou sintético, tá? Então a gente trabalha com campos de golfe, com campos de polo, campos de futebol, lógico. Nós estamos no país do futebol, então nosso principal mercado hoje é o futebol, né? A gente também comercializa alguns produtos, né? Então a gente comercializa máquina para manutenção de gramados esportivos, alguns produtos que a gente não tinha, alguns fertilizantes foliares que a gente não tinha esse produto aqui no Brasil disponível, a gente, como já era importador, optou por trazer também, e além de produtos para irrigação e também sementes de grama, né? Então, tudo que dessa área que a gente via que não tinha fornecedor no Brasil, a gente acabou optando por comercializar para poder
ajudar no nosso trabalho e também fornecer isso para o mercado, que é um mercado relativamente pobre de fornecedor, né, de produto específico para esse ramo. Então, nossos principais trabalhos são construção de gramado esportivo, né, campo de futebol, campo de golfe, qualquer outro tipo de gramado, a manutenção do gramado em si e também a venda desses equipamentos, né? Então, a gente, na Copa do Mundo, a gente participou da construção de 7, a gente construiu efetivamente 6, né? E construímos também o Allianz Parque, então a gente fez ali, por exemplo, os campos do CT do Palmeiras, a gente reformou todos eles tinham um campo muito antigo, tudo, uma drenagem ruim, tudo, a gente reformou todos os campos, então tudo que é relativo a gramado esportivo, se o cara quiser, eu quero construir um CT, só que eu não quero colocar a mão na massa, a gente entrega porteira fechada, né? Como que está a tecnologia hoje das drenagens do campo de futebol? Não, a tecnologia para drenagem hoje ela é fantástica, né? Então, assim, se você pegar aqui nos campos, a gente construiu a Arena Corinthians, a Arena do Grêmio, Beira-Rio. Esses 3 campos eles têm drenagem a vácuo. A Vila Belmiro também tem drenagem a vácuo, foi a pioneira no Brasil, até a World Sports também foi a primeira a trazer. Há 18 anos, ou quase 20 anos atrás, a gente instalou um sistema, lógico, ele não é hoje do porte o que é o de uma Arena Corinthians, porque, lógico, a tecnologia em 18 anos evoluiu e muito, né? Sim. Mas, então, esses campos todos, eles têm um sistema de drenagem super bom, e ainda se é uma chuva muito forte, a gente liga um sistema a vácuo que puxa a água, ajuda a puxar a água do campo, né? Então, a tecnologia hoje está muito, muito evoluída. O que acontece nesses campos mais antigos é que, eu não sei se todo mundo sabe, mas a grama para o gramado esportivo ela é plantada em cima de areia, é plantada na areia, né? Porque é para poder drenar. E muitas vezes esse campo do MAC, eu não tenho certeza, não posso falar, mas são campos que são plantados no solo mesmo, né? Então eles não têm essa areia. Então a permeabilidade do solo é muito menor que da areia. Então numa chuva, às vezes uma chuva fraquinha, média, ou até uma mais forte, ele acaba escoando rápido, mas numa chuva muito forte no meio do jogo acaba o campo empoçando. Muitas vezes até um campo construído na areia, se ele tiver muito compactado, ele também acaba empoçando um pouco se a chuva é muito forte, né? Por isso que os campos hoje a gente chama que eles são construídos em 2 águas, né? Como se fosse um telhado numa casa, para no caso de uma chuva muito forte, a água já escorrer para as laterais automaticamente e muita coisa infiltrar também, né? Então, esse tipo de construção os campos principais a gente até faz em 4 águas, né? Para poder a água escorrer para fora. Primeira coisa, quando ela cai em cima da grama, ela escorre para fora. O que não escorrer, infiltra no solo e vai direto para o sistema de drenagem, né? Entendi. Então, basicamente, assim, a maioria dos campos antigamente era plantada no solo normal mesmo, ou muitas vezes eles plantam, como você planta a sua grama, compra para sua casa, que ele já vem com uma terra da fazenda, né? No caso, o Pacaembu aqui, que é um campo que a gente cuidava, até fecharem agora para o hospital de campanha, e ele foi plantado de placa, então a drenagem dele, apesar de muito boa, não dá para comparar um campo do Arena Corinthians ou do Arena do Grêmio, que é uma grama plantada de muda, então não vem com o solo da fazenda, né? Então a permeabilidade desse solo é muito grande, né? Então aí qualquer chuva que vier, dificilmente, se não tiver compactado, dificilmente você tem problema de empoçamento. E a compactação, lógico, a gente tem equipamentos exclusivos aí para fazer essa descompactação do solo. O empresário também é responsável pelo projeto de todas as conversões de gramado pronta para jogo na configuração do estádio e do show. O tipo de cobertura que é usado para o show, né? E também a rapidez na montagem e desmontagem do show. Então, hoje talvez ele seja a empresa mais especializada nisso, porque o Allianz Parque, nos últimos 2, 3 anos, foi talvez foi o estádio no mundo que teve mais eventos junto com o futebol. Então, acabou a gente aprendendo muito e hoje a gente domina bem essa técnica de colocar ter um show num dia e depois 2, 3 dias já está podendo estar um jogo, né? Então, mas basicamente hoje é tempo de montagem, desmontagem e o tipo de piso que é usado na cobertura do gramado, né? Eles têm os pisos bem modernos, custam caro, mas também dão um resultado muito bom também.
E a realização profissional do André, quando pega uma obra do zero, termina a obra e vê que o resultado deu certo. Como que você vê isso? O melhor para mim é quando o cliente chega no campo pronto e se emociona, porque muitas vezes alguns clubes, para terem um CT novo, é um sonho. A gente sabe como que é o futebol no Brasil. Os grandes clubes têm dinheiro, né? Mas os pequenos, os clubes de Série B, C, de brasileiro, de paulista, então quando eles veem o campo pronto, a estrutura de CT pronta, que eles se emocionam e ficam maravilhados ali, porque aquilo é um sonho antigo. Muitas vezes esses clubes trabalharam anos a fio aí, ou tentaram vender jogadores aí para poder construir o CT, e quando eles veem o sonho deles concretizado, isso é muito, muito legal, né? Então é isso que dá um grande prazer nesse trabalho aí. E também de ver quase todo dia o seu trabalho na televisão, né? De Sim. vez em quando tem umas dores de cabeça, o pessoal reclama na TV, a gente também, também fica meio bravo porque a gente não quer ouvir ninguém falando mal de um filho seu na televisão, então, mas faz parte do trabalho, né? Na alegria e na tristeza, né? Então, eu acho que um dos grandes sucessos da World Sports é que a gente trabalha muito próximo de comissão técnica do clube. Então, eles sabem, qualquer clube que você conversar sobre a World Sports, que a gente tenha contrato com eles aí, eles podem falar qualquer coisa, mas eles nunca vão falar, não, aqui a World Sports abandonou a gente, não. Aconteceu algum problema? Pode acontecer, seja um problema do clube, um problema operacional, queimou o adubo, queimou o gramado. A World Sports é uma empresa que está lá junto. Vou dar um exemplo, aconteceu recentemente, deve estar fresco na memória de todo mundo, o caso da invasão de torcedor do Palmeiras lá na Arena Corinthians, que eles picharam todo o gramado, né? Eu estava indo para Natal visitar a Arena das Dunas, que é um contrato nosso também, e estou no aeroporto, me liga o gerente da arena, falando: André, teve uma invasão aqui, estou te mandando as fotos, aí não sei o que fazer, pintaram o gramado, pintaram a trave, pintaram fora. Me manda a foto, deixa eu olhar, eu já te ligo de volta, porque pintar a trave é fácil, o gramado que eu preciso ver, né? Então, aí fomos lá, os caras ficaram, aí peguei, chamei todos os funcionários que eu tinha, estava assim meio... que daria para mandar para lá sem interferir no trabalho de outro contrato, para a gente poder fazer uma operação de guerra lá, porque o jogo ia ser naquela noite. Então, graças a Deus, deu tudo certo, conseguimos, lógico, não esconder completamente o que foi feito, mas pelo menos dar uma condição melhor para o Corinthians, para ele poder jogar na arena sem mostrar todo o dano que fizeram no gramado, né? Então, isso foi... Os caras vieram, agradeceram muito, né? Dizendo, pô, obrigado pelo empenho. Então, isso é o que que é a minha filosofia aqui. Eu falo isso para todo cliente meu: olha, não importa o que acontecer, nós vamos estar aqui, entendeu? Acontece coisa boa e acontece às vezes coisa ruim. Quando tiver coisa ruim, pode contar com a gente, que ninguém aqui foge do problema. Ele está aqui para enfrentar o problema, e é o que até a gente gosta, né? Então, tanto que ele tem sucesso aí, essa Copa do Mundo Sub-17 que teve aí no Brasil agora em 2019, também a FIFA acabou, por confiança em todo o trabalho que a gente vem fazendo com eles aí desde a Copa do Mundo aqui em 2014, optou por deixar na nossa mão três dos quatro estádios da Copa do Mundo, pela confiança em saber que, apesar dos campos não serem grandes exemplos de construção e de qualidade, a gente conseguiu entregar um campo para eles muito melhor do que eles imaginavam, né? Foi um sucesso em termos de gramado, praticamente nenhuma reclamação. Então, eles sabem. E esse desafio, isso que move muita gente, e que a World Sports também tem como característica de entregar aquilo que o pessoal precisa, independente das condições, né? Você falou em realização, né, de ver o trabalho pronto. E qual que é, não sei se você particularmente gosta de futebol ou não, e qual a realização de, além de fazer, estar ali pertinho durante os jogos, quando possível? Olha, para falar bem a verdade, eu não sou assim, um grande, eu não fico em casa assistindo jogo de futebol, até porque acho que talvez eu vivo isso tanto no meu dia a dia que se acaba. Mas assim, eu sempre, por exemplo, quando chega terça-noite, quarta-noite, os dias que tem futebol na televisão, eu assino todos os canais de esportes, eu dou uma olhada para ver como estão os campos no geral, não só os meus, como dos concorrentes, né? É sempre bom dar uma olhada. E aí, eu não, assim,
é esse o meu gosto, assim, por exemplo, nunca fui de, ficar, eu vejo, mas principalmente nossos funcionários, nossa, ó, o jogador tal tá ali, não sei. Isso nunca sabe, não é um negócio que me chama muito a atenção. O futebol, eu gosto, mas não é um negócio que, não, ó, hoje tem o jogo na televisão, vou parar para assistir, tem Champions League, não é uma coisa que eu faço. Eu gosto mesmo do desafio agronômico de você, sabe, fazer aquele campo, um campo de um CT que é usado todo dia, tá em perfeitas condições para um time que tem, sei lá, talvez, sei lá quantos milhões de reais treinando ali em cima todo dia, né? Então esse talvez é o grande desafio. E existe ainda um estádio, um campo de futebol que falta ainda você realizar um sonho de estar lá presente, participando, né, ativamente como na obra? Na obra é mais difícil, mas eu gosto muito de visitar estádios, eu gosto muito, né? Então, como pelo meu trabalho eu tenho muita oportunidade de viajar, eu acabo sempre que podendo, marcando com outras pessoas do ramo, eu sei que tal campo, por exemplo, construir um campo em Las Vegas agora, que é super tecnológico, né? Nós temos uma filial lá em Las Vegas também, em Henderson, na verdade, que é do lado de Las Vegas, 10 minutos. Então, minha próxima ida para os Estados Unidos, aí depois que passar essa pandemia, com certeza eu vou ligar pro André do estádio lá e pedir para visitar, né? Então, assim, as obras é mais difícil porque cada país constrói o campo com a empresa do seu país, tudo. Então, mas eu gosto muito de viajar e conhecer as novas tecnologias, trocar experiência, que eu acho muito importante. Então, eu vou lá, a gente acaba passando o dia inteiro no estádio conversando sobre novas tecnologias, novas metodologias de trabalho. Eu corto a grama assim, eu corto assado. Quando tem show eu faço assim, quando tem show eu faço assado. Então, essa troca de experiência que é muito importante. Então, hoje, talvez, de estádio mesmo que eu gostaria de viajar, para conhecer, seria esse que acabaram de inaugurar em Las Vegas para o futebol americano, e também o do Tottenham na Inglaterra, que é um estádio talvez hoje o mais moderno do mundo, né? Um dos meus sócios já esteve lá recentemente. Eu tinha uma viagem marcada para a Inglaterra para um outro compromisso com a empresa que fornece máquina para a gente, mas por causa da pandemia o evento que eles iam fazer foi cancelado, e nessa viagem eu já tinha combinado com o agrônomo do estádio que eu iria lá passar para visitá-lo, né? Eu já conheço, eu já visitei ele, eu estive lá com ele no CT do Tottenham, que também é um espetáculo. Ele tinha combinado com ele de lá, mas infelizmente a pandemia me atrapalhou nesse sentido aí. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Univem, Centro Universitário Eurípides de Marília. Leveling, integrar, inovar e acelerar sua empresa. Cacau Foods, prove e se apaixone. Telecontrol. Village Marcas e Patentes, a marca que registra. Bredas Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei, construindo futuros. Café América, o melhor do café. JP Soluções Empresariais e Certificado Digital. CW15 Coworking. O novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. Star LED, publicidade em LED, eficaz consultoria. CIM Seguros, seguro só com corretor de seguros. E Produtiva. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio e áudio publicitário. Blank, 17 anos encantando na web. Binaural, ajudar as pessoas a ouvir é a nossa especialidade. Tecnoplus, é mais, é plus, onde você estiver. Ótica Feres, que lindo seus olhos aqui. Aquamarine, vida marinha a seu alcance. Academia RCR Esportes, viver com saúde é a nossa forma. Leonardo Cia das Máquinas, venda e consertos de máquinas de costura em geral. Aquashow, Aquashow não vende só peixes, ela realiza sonhos. ZT Móveis, mais de 2 décadas realizando seu sonho. Grupo Paradigma. Casa Mágica dos Games, a gigante dos games,